Oitavo capítulo, a primeira aula. Felipe sai do corpo e encontra Ivan, que lhe abraça sorrindo. Que bom que você está aqui. Ele entende o que Ivan quer dizer. Abraça-o feliz. Sua decisão foi uma importante vitória, sabem. Vamos assistir a uma reunião mediúnica do centro que você frequenta, afirma Ivan. Como? Agora? Pergunta Felipe. Assistiremos à gravação da última reunião ocorrida há 3 dias, explica Ivan. Dão-se as mãos e transportam-se até o colégio Allan Kardec. O colégio é um lindo castelo com torres altíssimas, com uma entrada majestosa e um imenso jardim. O caminho, que vai do portão à porta do castelo, é formado por flores de diversas cores, que exalam um maravilhoso aroma. Ao observar curiosidades de Felipe, explica Ivan, esse caminho ajuda a melhorar a vibração espiritual dos alunos antes que entrem no interior do castelo, mas os que chegam aqui excessivamente carregados de paixões inferiores sentem profundo mal-estar e nunca conseguem atravessar esse caminho. Muitas vezes, acordam com forte sensação de vômito e suando muito. Alguns pensam que estiveram em uma região inferior. Na verdade, estiveram em contato com a inferioridade que cultivaram. Felipe fica com medo. Não temas, hoje estamos bem e amanhã deveremos estar ainda melhores. Ivan tranquiliza-o. Você tem certeza? Indaga Felipe. Talvez sintas um pouco de tontura no início do caminho. Afinal, assimilaste alguns fluidos da festa. Mas é possível percorrermos o caminho, vencendo os obstáculos, conclui Ivan. Ao iniciar o caminho, Felipe começa a suar muito e a tremer. Olha para o Ivan, que demonstra estar sentindo grande bem-estar. Por favor, ajude-me. Calma, é apenas a ressaca que você desejou. Em breve ela passará, explica Ivan. Felipe sente-se mal, treme, não aguenta. Cai ao lado de Ivan, que o ampara e olha com carinho. Aguarda que seu organismo espiritual elimine os tóxicos assimilados. Passam alguns minutos. Felipe acorda com Ivan enxugando sua testa. Vamos, amigo, senão nos atrasaremos, diz Ivan. Felipe sente-se melhor. Levanta-se e um incrível bem-estar invade todo seu corpo espiritual. Sente-se leve, feliz. A ressaca era sua, não seria justo tirá-la. Agora que você conseguiu superá-la, é hora do trabalho, explica Ivan. Percorrem o caminho, sentindo o aroma variado das flores, escutando uma música de beleza indescritível, observando o colorido das árvores, os desenhos dos diversos jardins que rodeiam o castelo e a beleza dos astros. Pois apesar do castelo ser sempre iluminado, a iluminação nunca ofusca as estrelas. Percorrer aquele caminho vale todos os sacrifícios, pensa Felipe. Ivan, captando os pensamentos de Felipe, brinca. Não se emocione tanto, estamos apenas começando. Chegam à porta do castelo que está sempre aberta. Entram. O interior do castelo é deslumbrante. No centro do terreno tem uma recepção com uma mesa circular e para cada raio do círculo existente, um corredor que dá acesso às amplas escadas que conduzem aos variados andares do colégio. Apenas na direção da porta da entrada não há escadas, e sim 2 elevadores, um em cada lado. Tudo é amplo, organizado e artisticamente integrado. As amplas escadas possuem formas e estilos
diferentes que se integram harmonicamente. A iluminação dos corredores tem uma tonalidade levemente diferenciada. O interior do castelo é uma obra de arte que apenas ao longo dos anos vamos captando de forma completa, afirma Ivan ao ver o deslumbramento de Felipe. Em seguida, afirma: hoje estudaremos a postura mental dos espíritas em uma reunião mediúnica. Após cumprir um currículo básico de estudos, você terá acesso às variadas aulas que o colégio oferece e montará seu próprio roteiro de estudo. Nesta semana e na próxima, deveremos finalizar seu estudo inicial. Vamos, nosso estudo começa em 30 minutos. Eurípides é sempre pontual. Veremos Eurípides hoje? Indaga Felipe. Não, mas tudo aqui é reflexo do psiquismo superior do mestre de sacramento. Por isso, devemos honrar sempre a oportunidade de estar aqui. É necessário comparecer, pelo menos, 15 minutos antes do início de cada atividade, embora o ideal seja 30, concluiu Ivan. Seguem pelo corredor da direita. Andam 3 lances de escadas. Param em frente à porta e, antes de entrarem, comenta Ivan: é impossível para um espírito com pensamento inferior subir estas escadas. No primeiro lance de escadas, ele sentiria um profundo cansaço. No segundo, uma angústia e depressão intensa e, caso conseguisse ultrapassar o segundo lance, eclodiria em sua mente todos os seus erros do passado, o que é insuportável para todos os espíritos pouco evoluídos. Apesar do olhar admirado de Felipe, Ivan continua: digo isso para que entendas a afirmação de Eurípides na aula inaugural, quando ele diz que aqui não se atiram pérolas aos porcos. Isto é um fato. Não tentes ir além do 3º andar. Ninguém irá lhe impedir, mas seria desastroso. Aceitar as próprias imperfeições é a segunda lição desta escola e nunca deve ser esquecida. Ivan abre a porta. Entram em uma sala que tem centenas de jovens. O silêncio, antes das aulas, é a melhor maneira de se preparar para aprender, diz Ivan baixinho. Sentam-se, ficam em silêncio. Nunca imaginei que tantos jovens tivessem os mesmos interesses que tenho, pensa Felipe. O ambiente está inundado por uma música suave, mas só ouve os que sabem ficar em silêncio interior. Em tudo, o mérito do esforço próprio é a 3ª lição. Na hora exata, levanta-se o professor e faz a prece inicial. Amado Mestre Jesus, obrigado por tua companhia nos momentos angustiosos da vida. Seja na vida material, seja na vida espiritual, tu sempre nos ampara e acolhe. Ampara os extraviados que optaram em não estar aqui conosco. Ensina-nos a misericórdia, para que possamos ajudá-los em seus descaminhos, e mesmo que momentaneamente neguem o teu amor, que possamos ajudá-los a te encontrar. Sabemos, Mestre, que apenas a misericórdia que se transforma em serviço ao próximo pode nos salvar de nós mesmos. Te rogamos, ajuda-nos e permite que trabalhemos em tua seara, para que benditos sejam os nossos destinos ao teu lado. Após um momento de silêncio, diz: sejam bem-vindos. Chamo-me José. Hoje estudaremos o comportamento dos espíritas nas reuniões mediúnicas. Certamente, existem exceções, mas a reunião que estudaremos representa a realidade das casas espíritas em que o estudo da codificação é relegado a segundo plano.
Fiz observações semelhantes ainda quando encarnado, mas ao desencarnar, constato que a situação é mais grave do que pensava. Felipe, que ler alguns de seus livros, está exultante. Inicia-se a projeção da reunião mediúnica do Centro Espírita que Felipe frequenta. 10 pessoas sentadas ao redor de uma mesa em aparente estado de concentração. Todos veem o pensamento dos encarnados e a movimentação dos espíritos ao redor do grupo. Felipe fica estarrecido. Dos 10 participantes, apenas um estava, de fato, concentrado. O outro tentava sinceramente concentrar-se. Os outros, inclusive o dirigente, geravam um verdadeiro turbilhão negro sobre suas cabeças. Metade do trabalho da equipe espiritual é dedicada aos trabalhadores despreparados. É possível ver os pensamentos originados pelos médiuns. Alguns não conseguem desviar seus pensamentos de desejos sexuais. Outros pedem benefícios apenas para os seus familiares. Outros se perguntam se deveriam estar na reunião. 2 emitem pensamentos infelizes a respeito de outros participantes. É difícil dizer qual o quadro mais desolador, se 2 desencarnados que iriam ser socorridos ou dos trabalhadores. O esforço do dirigente espiritual para se aproximar do dirigente encarnado é de verdadeira abnegação. O choque energético que sofre é imenso. Após o início da reunião, a projeção é suspensa. Essa observação é suficiente para abordarmos o tema de nosso estudo. Mediunidade, faculdade diária e eterna. O que seria necessário para que nossos irmãos estivessem melhores preparados para a atividade mediúnica? Questiona o professor. Que tivessem organizado seu dia de forma a evitar excessos de estresse, diz um jovem que está perto de Felipe. Que evitasse pensamentos grosseiros ao longo do dia, responde o outro. Que no dia da reunião cuidasse da alimentação, não comesse carne, nem trabalhasse muito, acrescenta outro. Observem que temos aqui um grave problema, diz José, sorrindo e continua. Todos se preocupam com tudo que vocês falaram. Os médiuns que vocês viram que tiveram todos esses cuidados. Somente no dia da reunião. Comer carne é uma preocupação menor, na verdade, insignificante. O que se deve evitar é ir a uma reunião mediúnica ou a uma aula importante com o estômago cheio de alimentos, porque isso dificulta a concentração. Quanto ao trabalho, posso garantir. Quanto mais trabalho equilibrado, melhor. 30 minutos de concentração e de prece antes da reunião refazem o desgaste do dia. O grande problema é que a maioria dos médiuns pensa em se preparar apenas no dia da reunião. Analisemos o caso de Evraldo. Neste momento, uma projeção apresenta a síntese da semana do médium, inclusive seus desdobramentos e suas relações no plano espiritual inferior. Algumas cenas são asquerosas. As entidades que com ele se afinam têm feições animalescas e compartilham com ele prazeres lamentáveis. Vocês acham que um dia de boa vontade espiritual é suficiente para que nosso irmão esteja preparado para o trabalho? Pergunta José. O silêncio expressa o espanto de todos. Fundamental entender que o equilíbrio moral e emocional não se inventa nem se adquire em um dia. Quem quiser vivência mediúnica produtiva e interiormente satisfatória
deve aprender a sacrificar-se diariamente. Se não sacrificar a animalidade, o orgulho e a vaidade, estará em situação semelhante à que estudamos. O professor pega o livro dos Espíritos, abre-o na questão 466, 467, 468 e 469. Elas são projetadas por trás do professor no momento em que ele as lê. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos estimulem para o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos da providência para testar a fé dos homens e a sua firmeza no bem. Você, que é espírito, deve avançar no conhecimento do infinito, e com esse objetivo que você deve superar as tentações e desenvolver a bondade. Nossa missão é guiar-te no caminho correto. Quando você é assediado por más influências, é porque você atraiu maus espíritos com os teus desejos, porque eles sempre vêm ajudar a realizar os maus desejos. Eles só estimulam a fazer coisas erradas quando você alimenta o desejo de fazê-las. Caso você esteja disposto a cometer um assassinato, você terá uma multidão de espíritos que estimularão esse desejo em você, mas haverá outros que tentarão influenciar-te para o bem, reequilibrando as influências e dando a você o poder da decisão. Assim, Deus deixa para nossa consciência a escolha ou o caminho que decidimos seguir e a liberdade de ampliar uma influência ou outra que atua sobre nós. Questão 467. Podemos nos livrar da influência dos espíritos que nos estimulam ao mal? Sim, porque eles se vinculam apenas com aqueles que os atraem pela natureza de seus pensamentos e de seus desejos. Questão 468. Os espíritos que são repelidos por nossa vontade renunciam de nos tentar? O que mais podem eles fazer? Quando veem que não podem obter o que desejam, eles deixam seus objetivos, mas eles continuam a observar e esperar um momento favorável, como um gato vigia um rato. Questão 469. Por que meios nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo apenas o que é correto e pondo toda a confiança em Deus. Você repele a influência dos espíritos inferiores e evita que eles tenham poder sobre você. Cuide em não escutar as sugestões dos espíritos que inspiram pensamentos maldosos, que incitam a discórdia entre vocês e que estimulam as más paixões. Desconfie especialmente daqueles que estimulam o orgulho, porque, ao fazer isso, eles atacam sua maior fraqueza. É por isso que Jesus, ao compor o Pai Nosso, diz: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Após a leitura, comenta o professor, a clareza das explicações não deixa dúvida que a sintonia espiritual é construção diária e não dá para ser improvisada na hora da reunião mediúnica. Por favor, dividam-se em grupo com 4 participantes. Peço que compartilhem as suas dificuldades para chegar nesse curso. A experiência de cada um de vocês é um exemplo de vivência mediúnica. Abrem-se as laterais da sala e vemos 200 pequenas salas com mesa e 4 cadeiras. Aleatoriamente, formam-se os grupos. O grupo de Felipe é composto por 2 jovens, Abelardo e Cirilo,
e uma jovem, Alessandra. Abelardo inicia. Para mim, iniciar a minha espiritualização custou o namoro. Fala bem-humorado. Conte melhor essa história, pede Alessandra. Bem, minha namorada decidiu que a sua vida na Terra devia ser um parque de diversões. Todos os fins de semana deviam ser de festas e bebidas. Sei que reencarnamos para constituir uma família, mas com o tempo fomos nos distanciando. Enquanto ia ao centro espírita, ela programava suas saídas. Depois de alguns anos, mesmo gostando dela, terminei o namoro. Não tinha como dar certo, não acho? Todos concordaram, mas lamentam o pesado sacrifício. Agora estou aqui. Quem sabe, Papai do Céu não dá uma força e eu arranjo outra namorada, diz brincando para aliviar o clima. Todos riem. Felipe conta a história do churrasco. Eu comecei assim e por pouco não termino com uma overdose. Fala Cirilo. Todos ficaram chocados. É verdade? Pergunta Felipe, olhando para Cirilo. Sim. Olhe meus braços. Cheguei a aplicar na veia. Como você conseguiu se recuperar? Pergunta Alessandra. Minha mãe se afastou por 2 anos de tudo para tentar me salvar. Fiz tratamentos em várias clínicas, além de ter recebido a ajuda de um centro espírita que tem uma mediúnica especializada em ajudar jovens viciados. Além da ajuda clínica, recebi muitos medicamentos espirituais e sofri várias operações mediúnicas. Hoje, estudo mediunidade e quero fazer psiquiatria para ampliar esse tipo de trabalho. Não posso esquecer que ainda existem milhares que necessitam desse tipo de ajuda. Quero estimular a ligação entre as boas orientações psiquiátricas e o amparo espiritual direto para amparar as pessoas, conclui Cirilo. No meu caso, o alcoolismo de meu pai foi a maior dificuldade para chegar até aqui. Em casa, vivo uma verdadeira batalha diária. Tenho aprendido a amar meu pai, a ajudá-lo e, ao mesmo tempo, proteger-me dos inúmeros espíritos que frequentam meu lar por conta da conduta dele. Desenvolvi o hábito de fazer o Evangelho no lar diariamente. Assim tenho socorrido muitos espíritos e evitado uma tragédia maior em minha família. Estou no meio desse processo e tenho aprendido a manter boa sintonia, conta Alessandra. Apesar dos relatos difíceis, o ambiente é de alegria. Todos já tinham obtido importantes vitórias. Neste momento, foi solicitado para cada grupo elaborar uma coreografia ou um teatro de mímica que represente as histórias compartilhadas. Enquanto se elabora a expressão artística, o salão é organizado em mini-teatros, que cabem 40 pessoas que são orientadas por 2 assistentes que comentam as apresentações. Os espetáculos são comovedores, não há dúvida. Ninguém cresce espiritualmente sem superar obstáculos externos e também superar a si mesmo. Ao término, o professor comenta as apresentações e nos propõe que durante a semana ajudemos um amigo a entender melhor a imortalidade. Fala que deseja encontrar todos no próximo final de semana. Alerta: 2060 jovens da aula inicial que deveriam estar conosco, apenas 602 estão presentes. Os demais escolheram outros caminhos e terão que viver as consequências. Após a prece final, todos vão ao jardim conversar e se divertir. Ao acordar, Felipe lembra apenas de uma parte dos acontecimentos,
Não tinha se preparado adequadamente, mas sente uma imensa paz. Tem confiança que no futuro conseguirá uma lembrança mais completa.